Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge Vinícius, um bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos começar esse Primeiro, o Diego tá de... Posso considerar azul sua roupa, não? Verde. Um meio verde. azul, meio verde, Jorge de verde, eu de amarelo, em celebração ao excelente resultado. O jogo de ontem foi disputado entre Brasil e Colômbia no Mané Garrincha aqui em Brasília, mas deu Brasil e digo mais, acertei meu palpite, hein, Jorge? Bom dia. Bom dia a você, Ariane, bom dia, Diego, a todo o nosso público aqui no Nova Manhã. E você foi cirúrgica ontem no seu palpite ao dizer, Ariane, que o Brasil venceria a seleção da Colômbia e dando o resultado correto, 2-1. Foi no sufoco, foi com dificuldades. O Brasil venceu com um gol de Vinícius Júnior nos últimos instantes, ontem à noite no estádio Mané Garrincha, a Colômbia por 2-1. E esse gol do Vinícius Júnior saiu nos acréscimos aos 54 minutos da etapa complementar. Logo no início, aos 6, Rafinha, jogador do Barcelona de pênalti, abriu o placar para o Brasil. A Colômbia, com Luiz Dias com 41 minutos de jogo, ainda na primeira etapa, numa assistência do Rames Rodrigues, conseguiu empatar. E o gol do Vini Júnior, atleta do Real Madrid, só aconteceu aos 54 da etapa complementar, dando a 6ª vitória para a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem, em 2026. Só um adendo aqui, porque além das 3 seleções anfitriãs da Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, Canadá e México, ontem pintou a primeira seleção classificada em campo, e foi a seleção japonesa. O Japão venceu o Bahrein por 2-0 e com o resultado, os nipônicos vão participar da 8ª Copa do Mundo consecutiva. Então, o Japão é a primeira seleção se classificando aí para o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Voltando à situação da seleção brasileira nas eliminatórias. Com a vitória ontem, o Brasil assumiu provisoriamente a vice-liderança com 21 pontos. 4 atrás da líder argentina, que tem 25. Só que teremos o complemento da rodada hoje, inclusive com um dos grandes clássicos sul-americanos entre Uruguai e Argentina. Além de Uruguai e Argentina, jogam hoje Equador e Venezuela. O Equador tem 19 pontos e o Uruguai, os dois selecionados aí, podem passar a seleção brasileira em caso de vitória. Se o Uruguai vencer, ele vai a 23, passa o Brasil. Se o Equador ganhar, vai a 22 e também passa a seleção brasileira, que tem, no momento, 21 pontos. Ontem, além da vitória do Brasil 2-1 contra a Colômbia, o Peru venceu a Bolívia por 3-1 e o Paraguai derrotou o Chile por 1-0. Próxima partida da seleção brasileira será contra a Argentina, terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, território argentino. Ariane e Diego Amorim. Muito bem, a gente, mesmo com o aperto de ontem, já ficou bem mais otimista para esse jogo de terça-feira. Vamos todos acompanhar. Agora, Jorge, conta pra gente como é que foram as estreias do João Fonseca e da Bia Haddad no Masters de Miami. A estreia do João Fonseca foi boa, foi com vitória e de virada. A da Bia Haddad não foi tão boa assim e ela acabou sendo eliminada ontem do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O João Fonseca começou a sua trajetória na competição, vencendo o norte-americano Liner Thien por 2-1 de virada. E chega agora a segunda fase do Masters 1000 de Miami. Nesta segunda fase, o João Fonseca terá uma partida complicada, um duelo difícil, porque vai enfrentar o francês Hugo Humbert, que ocupa neste momento a 19ª posição no ranking mundial da ATP. A Bia Haddad estreou ontem e perdeu por 2-0. Tomou um pneu aí, 6-0, 6-2, perdeu para a tenista tcheca Alinda Fruhvirtova, a número 215 do mundo. Então a Bia Haddad está eliminada de maneira precoce do Masters 1000 de Miami. O único representante brasileiro em simples
na competição. É a sensação do tênis brasileiro, nosso número 1 do país, o carioca de 18 anos, João Fonseca, Diego e Ariane. 6h50, vamos rapidinho para o nosso ping-pong. Jorge Vinícius, Liga das Nações da Europa, Champions League, quartas de final, né? Quartas de final, a gente destaca a Série A da Liga das Nações na Europa, reta final, ontem grandes jogos clássicos, em um deles a Alemanha de virada, derrotou a Itália por 2-1, a volta está marcada para a semana que vem, jogo que será disputado no estádio do Borussia Dortmund, na Alemanha. Ontem também a Dinamarca derrotou Portugal por 1-0 e tivemos um empate, um jogo de 4 gols, partidaça entre Holanda e Espanha, 2-2. O jogo da volta acontece na Espanha. E Croácia e França, a Croácia derrotou os franceses por 2-0. Foram 12 jogos, mas a gente pensou aqui os 4 mais interessantes da Série A, da Liga das Nações da Europa, futebol que está agitando com as suas seleções o continente europeu neste meio de semana. Boa, Jorge. Da Europa a gente volta para o Brasil, porque você tem novidade para a gente também sobre a Copa do Nordeste. Um jogo ontem, o Altos do Piauí empatou diante do Motoclube pelo placar de 1-1. E hoje a rodada de número 6 será concluída no Grupo A com a partida marcada para Maceió, estádio Rei Pelé, entre CRB e Ferroviário do Ceará. E um dos nossos destaques da edição de hoje, a primeira mulher a liderar o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Quem é? Conta pra gente, por favor, Jorge. Que notícia bacana e interessante da gente anunciar aqui. A Kirsty Coventry foi eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional nesta quinta-feira, tornando-se a primeira mulher e a primeira africana a liderar a organização multiesportiva mais rica do mundo em seus 130 anos de história. A grande nadadora do Zimbábue, que já era uma grande personalidade, imponente aí nos círculos olímpicos, saiu-se vitoriosa para substituir Thomas Bach, garantindo o cargo mais importante do esporte mundial e dando início a uma nova era administrativa. A Coventry precisou de apenas uma rodada de votação para vencer a disputa e suceder Thomas Bach, ganhando uma maioria absoluta imediata já na primeira votação secreta. Ela conquistou 49 dos 97 votos disponíveis. E na primeira rodada, a Kirsty Coventry já faturou e ela, a partir de agora, começa a comandar o Comitê Olímpico Internacional. A próxima gestão será pela primeira vez na história de uma mulher e de uma africana, Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Muito bacana. Jorge Vinícius, excelente sexta-feira de trabalho e bom fim de semana. Até segunda-feira. Uma ótima diversão no sábado, no domingo, e a gente volta a se encontrar aqui na próxima segunda-feira. Até lá.